Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita ao mundo dos Espíritos, nós estamos no capítulo 1º, onde falamos dos Espíritos, especificamente aqui tratando de anjos e demônios. Na aula passada, nós tivemos aqui o estudo da questão 128, e aqui ainda a continuação dessa questão, através do número 129, Kardec ainda faz uma pergunta aos Espíritos. Vamos ver como foi, Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Os Espíritos respondem da seguinte forma: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões. Chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Bom, diante dessa resposta, percebe-se que todos nós, somos espíritos criados simples e ignorantes, e todos passaremos pelas provas e inspirações. E cada um tem o seu tempo, de acordo com a maturidade que vai adquirindo nas sucessivas vidas, nosso aprendizado com os nossos erros, tropeços, equívocos, vamos nos reparando, e pedindo novas oportunidades para que possamos passar daquelas provas e avançarmos, Aí Miramês faz um comentário diante dessa resposta que os Espíritos faz a Kardec. Vamos ver como Miramês trata, interpreta essa questão. Então, o texto começa assim: a evolução dos anjos. Os processos de despertamento das criaturas de Deus são diversos. Como já o dissemos, em variadas oportunidades, não obstante, todos eles nos levam à perfeição. Ainda é preciso dizer mais: que o Espírito nasce das mãos do Criador com seus atributos em estado latente, esperando golpes do tempo pelas mãos do espanco. Ou seja, as sucessivas vidas, as experiências vão nos moldando, nos dando a oportunidade de vencermos as más inclinações e aprendermos com elas. Leis vigoram por todos os ângulos da grande vinha do Senhor, inspirando e movimentando do protozoário aos mais benfeitores que dirigem os mundos. Olha só, o espaço entre toda a criação e atingir o estado de espírito perfeito. Podemos comparar a linha evolutiva dos espíritos desde a sua formação à angelitude com as vidas humanas desde o berço ao túmulo. As diferenças são enormes entre os seres humanos, diferenças essas que partem da maturidade, que nunca é igual, do tempo de vida de cada ser. Os espíritos, igualmente, são assim. Eles se diferenciam pelo tempo. Certamente, os mais velhos carregam consigo maior número de experiências, e essas experiências lhes conferem despertamento mais seguro. Ou seja, aqueles espíritos que foram criados por Deus já há mais tempo, naturalmente, têm uma escalada de vida, de experiências, e vão se acumulando. Então, tendencialmente, eles tendem a estar numa condição melhor. Não quer dizer que eles serão, porque cada um é dado o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, através das escolhas, acertadas ou não, nós temos que fazer ali na nossa reflexão, e recomeçarmos de novo, dependendo se nós fizermos as escolhas erradas, que vai nos prejudicar o nosso próximo, e é o que nos dá essa elevação continuada. Então, continuando aqui. Não negamos o livre-arbítrio de todas as criaturas de Deus, porém, não podemos nos esquecer das suas limitações em todas as direções em que foram chamadas a viver. Os espíritos saem de Deus em forma de energia divina, dotados de todos os poderes que pulsam na sua intimidade, como sendo segredos da divindade, e percorrem todas as estações de aprendizado. Ou seja, estações de aprendizado. Não tem como, não existe como a gente pular etapas. Passaremos todos nós, assim como os espíritos perfeitos passaram, nós também passaremos, estamos passando por todas essas etapas. Em cada uma desabrocham valores registrados pela eternidade, enriquecendo condições para que surja a razão como conquista da sua trajetória. Olha, as experiências nos trazem o adiantamento, na questão moral, na questão fraternal e na questão intelectual, e aí nós teremos a razão das coisas. Essa energia desce experimentando todos os tipos de opressões ambientais,
se intensificando em uma unidade grandiosa, para depois surgir o milagre da individualidade, ou seja, à medida que nós vamos avançando, o livre-arbítrio vai sendo a ferramenta para que a gente possa fazer as escolhas, nos conhecermos, né, estarmos de bem consigo mesmo, para depois sim estarmos de bem com todos aqueles que nos circundam, né? E isso vai nascendo, né, conforme está aqui, vai nascendo a nossa individualidade, né? Esses processos ainda escapam às pesquisas da ciência dos homens, mas no alvorecer de um amanhã próximo poderás ter algumas notícias sobre o espírito imortal, sua vida e sua volta ao Criador, na afeição do Espírito Filho deste mesmo Deus, onde poderá desfrutar das glórias espirituais com plena consciência de si mesmo, né? Conhecer a si mesmo, ou seja, alcançaremos, né, no estágio mais à frente essa condição, né? É nessa descida e subida, nesse esforço permanente do espírito, que a vida torna novas dimensões, pelo acervo de luzes acumuladas na sua estrutura mais íntima, como sendo o Sol em completa conexão com o Sol maior. Nunca podemos dizer que um sofre em tormentos dos seus próprios erros e outros não. Que o despertamento de uns se processam sem sacrifícios, enquanto outros foram torturados pelos seus desequilíbrios como sendo demônios, né? Ou seja, nós somos seres criados por Deus, simples e ignorantes, todos iguais. Qual o mérito que teríamos se não tivéssemos o esforço, o aprendizado para pularmos e evoluirmos, né, grau a grau? Então aqui, anjos e demônios, a figura, a palavra demônio, está muito sujeito à questão do estado de espírito de cada ser, né? Ou seja, se nós ainda estamos mergulhados nas sombras, ainda não buscamos ainda a nossa elevação, evidentemente que as nossas escolhas nos machucarão aqueles que estão conosco, porque as experiências vão maturando, né? E na medida que nós percebemos o sofrimento das escolhas erradas, vai nos trazendo as reflexões. Em determinado momento, né, aquilo que entendemos como sombras, que, né, nos trarão a reflexão para sairmos dela e buscarmos sim, né, soltar o espírito, viver mais leve, aprender, né, de uma forma mais consciente para si mesmo, e então não sairemos dessa condição, né, de sombras, né? O livre-arbítrio se expressa no outro sentido, de difícil entendimento, mesmo para os espiritualistas. Os que escolhem o mal são espíritos aos quais faltam experiências no campo da ascensão. O que chamamos de mal convida a alma com as facilidades inerentes às suas ilusórias conquistas. E todos nós passamos pelas ilusões da vida, como já foi dito, né? Aquilo que é simples, aquilo que é fácil, parece que é o caminho certo. Nem sempre esconde ali as armadilhas, onde nós sabemos que existe assim as coisas boas, as coisas que são construídas, né, de forma fundamentada no bem, no amor ao próximo, levam mais tempo, porque você precisa dar exemplo, você precisa ter paciência, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra, e as coisas que são muito rápido, nem sempre quer dizer que são as escolhas que vão ficar, né, que são efêmeras, né? Então isso é uma reflexão profunda. Como precisamos da teoria para que comecemos as práticas, ninguém toma água sem primeiro ter a sede, ninguém come sem apresentar a fome, e pessoa alguma veste sem primeiro estar nua. Como não passar pelas experiências para depois vivê-las? Ninguém parte de Deus retamente sem nenhum problema. As contradições, nós mesmos que as criamos para nós mesmos as resolvermos, assegurando o próprio mérito no coração como sendo o esforço da boa luta. E assim termina o comentário, né, do Espírito Miramês. Então nós percebemos que as experiências vividas nos levam à perfeição, ou seja, através delas é que alcançaremos o estado de espírito perfeito. Não vai ser no curto prazo, temos uma estrada muito, mas muito longa a ser percorrida, mas nós estamos, né, como espíritos buscando essa perfeição. A natureza humana necessita das experiências, que são as provas e as expiações, né, para alcançarmos a perfeição moral e intelectual. Nessas sucessivas vidas, vamos adquirindo, né, maior conhecimento e nos abrindo, né, às verdades, né, às respostas que muitas vezes nós não temos, estamos o tempo todo buscando, né, dentro, olhando para si, né, construindo essa individualidade que passa pela consciência individual de cada um de nós, né? Nosso livre-arbítrio pode acelerar ou retardar essa caminhada, porque através dele é que fazemos nossas escolhas.
E de acordo com o nosso conhecimento adquirido, as escolhas passam pela lei de causa e efeito, né? E as consequências da lei de causa e efeito, pessoal, podem ser positivas ou negativas. Quando elas são negativas, quando nós tomamos um caminho errado e percebemos ali que fizemos o mal para nós mesmos ou para outrem, teremos que ali em determinado momento fazer essa reflexão, a reparação, o resgate daquilo para avançarmos numa condição melhor. Quando ela é positiva, significa que nós estamos aprendendo mais de forma mais rápida, estamos vendo os exemplos, né, daqueles que fizeram e estamos trilhando o caminho certo. Muitas vezes esbarraremos ali na nossa falta de conhecimento, né, moral e intelectual e fazemos escolhas erradas, porque o Espírito está aprendendo, está se aperfeiçoando, está se transformando o tempo todo. Então, aquilo que chamamos de mal, que são as escolhas erradas, muitas vezes é porque nós aí nos encontramos em estado de ignorância naquele determinado assunto, naquela determinada lição a ser aprendida. Mas à medida que aquilo vai machucando a gente, vai fazendo com que a gente pense, poxa, estou cansado, a vida vira e mexe, está me trazendo, me sinalizando, né? Parece que é um simbolismo e parece que toda vez essa história se repete e eu preciso então parar, pensar e mudar meu comportamento. Vai chegar uma hora que aquela situação ela vai ser ultrapassada e aí vamos para, né, uma condição melhor e virão outras lições a serem aprendidas. Mas eu acho que aqui a lei de causa e efeito, nós temos que prestar atenção que muitas vezes situações ocorrem com certa frequência e talvez seja o momento de a gente repensar o nosso comportamento, a nossa atitude para de fato fazermos essa mudança, né, e evoluirmos, né, darmos esse passo além. Então nós somos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Dessa forma, nós, espíritos, chegaremos em determinado momento na categoria de espíritos perfeitos. Então, desde a nossa formação ao estado de angelitude, existe um espaço muito grande, né, a ser percorrido. Temos muito que, né, fazermos quando a gente olha, né, no estado atual que temos. Mas nós temos consciência que somente dessa forma é que alcançaremos, né, uma condição melhor. Então, a boa vontade de amar, e de se transformar em seres melhores, nos ajudará a vencermos as nossas más inclinações. Quando nós temos isso, né, como premissa, como pré-condição, já é um bom caminho a ser percorrido e alcançarmos, né, esse estado que estamos buscando. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.